boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz e esse é o podcast Movimente. Aqui a gente discute sobre filmes, documentários e, enfim, tudo relacionado ao mundo do cinema. Nessa temporada a gente está discutindo especificamente sobre documentários. O documentário de hoje chama-se Processo Histórico, Cuidado Psicossocial e Saúde Mental em Desastres. Para apresentar comigo a gente tem o Pedro, integrante do Movimente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro, fico feliz de participar mais uma vez aqui do podcast Movimente. E hoje a gente vai falar sobre o cuidado psicossocial, a saúde mental em desastres, um tema que é de muita relevância. E eu estou muito curioso também de saber mais sobre ele e discutir sobre o que o documentário trouxe. Para apresentar com a gente, o aluno de publicidade Arthur também está aqui na mesa. Boa noite, galera. E a nossa convidada de hoje é a Nicole. E eu queria agradecer a ela ter achado um horário na agenda dela para estar aqui com a gente. Nicole. Oi, gente. Prazer, meu nome é Nicole. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui discutindo esse documentário que foi feito com tanto carinho e a tantas mãos também. E durante alguns anos que a gente foi construindo ele. Então é muito bom estar aqui discutindo ele. Obrigada. Muito obrigada, então, por estar aqui com a gente. E agora eu vou contextualizar um pouquinho o documentário, que ele pode ser assistido pelo YouTube. Então, quem aí ficar curioso, acesse, é só pesquisar pelo nome que eu disse e tá aí gratuito para todo mundo. Então, o documentário Processo Histórico, Cuidado Psicossocial e Saúde Mental em Desastres foi produzido pela Fiocruz e contextualiza a trajetória histórica do cuidado psicossocial e a saúde mental em desastres, por meio da narrativa dos principais eventos, documentos e ferramentas para a compreensão das situações de desastres. Além da apresentação histórica do cuidado psicossocial e a saúde mental, o documentário exibe a perspectiva de profissionais de diferentes regiões e países que articulam a rede de cuidados em desastres. Ao longo de 30 minutos, as narrativas históricas se entremeiam com relatos e experiências de profissionais que vivenciam e enfrentam e propõem pesquisas e planejamentos de intervenções para situações de desastres. Então, contextualizando um pouco o documentário, eu acho que para quem tem interesse na área de psicologia no geral, quem cursa, já cursou ou pensa em cursar, é um documentário muito bom, até porque faz uma perspectiva até histórica, de situações no mundo e no Brasil que foram acontecendo e foram evidenciando a necessidade de ter esse cuidado psicossocial nos desastres. A Nicole é psicóloga e trabalha nessa área, então eu gostaria que ela explicasse um pouquinho para a gente como que é esse trabalho na prática do psicólogo em desastres. Vamos lá. Acho que quero dar uma ênfase no que aconteceu depois do final desse documentário, Porque a área ela continuou se desenvolvendo e é muita coisa para a gente colocar num documentário só. Mas alguns pontos importantes, inclusive no último desastre de grandes proporções que nós tivemos no Brasil, que foi a enchente no Rio Grande do Sul, agora em 2024. Alguns pontos importantes, por exemplo, a atenção primária em saúde, ela entrou para atuação junto no COI. Enfim, esse é um marco. Agora, para a psicologia, por que isso é importante? Porque a gente traz a perspectiva de atenção primária à saúde. Na psicologia, pensando em saúde mental de base ali, que vai no território, vai estruturando todo o cuidado dessa população. Isso é um marco importante que aconteceu depois do final desse documentário. Que mais? Em eixo Brasil, pensando Ministério da Saúde, a Força Nacional do SUS é o programa que hoje cuida, que responde aos desastres no Brasil em nível federal. Então, ali, a saúde mental e a atenção psicossocial, ela também está sendo fortalecida nesse momento. Tem uma equipe, inclusive eu trabalho lá, que está voltada para fazer os guias, os protocolos, estruturar isso no Brasil. Então, a gente está fazendo história. O documentário, ele teve o recorte dele, mas isso continua. E o que é saúde mental e atenção psicossocial em desastres? E por que essa sigla SMAPS? E por que a gente fala não só em saúde mental, mas também em atenção psicossocial, A gente pensa em saúde mental, a gente fala dos atendimentos clínicos, a gente pensa naquela formato, a gente pensa num setting terapêutico ampliado,
Então, o atendimento ele pode ser debaixo de uma árvore, ele pode ser, por exemplo, agora, na última missão que eu estava, no pé da escada com a população descendo ali do avião, que é o que a gente está fazendo agora, né, a missão atual que nós estamos, inclusive amanhã eu estou voltando, com os repatriados do Líbano, da guerra que está tendo. Que mais? Então, quando a gente fala em atenção psicossocial, a gente pensa em todo o contexto também social dessa pessoa, em toda uma estrutura que vem desde onde essa pessoa vai se hospedar, o que essa pessoa está comendo, quais são as relações humanas que tem em volta dela, porque tudo isso traz uma sensação de estabilidade, de controle, e isso estrutura a nossa saúde mental, isso não tenha dúvida sobre isso, por isso que é uma sigla tão comprida, SMAPS. Que mais que a gente pode falar sobre desastres? Uma coisa que a primeira que eu pensei aqui, que incrível esse estúdio, e falar em publicidade, e falar em divulgação de informação, é um dos primeiros pontos em um desastre quando a gente vai pensar em saúde mental. A gente começa, tem a pirâmide do IASC, a aula foi falada no documentário, mas só vou contextualizar rapidamente aqui. A gente coloca toda a população que foi afetada dentro de uma pirâmide. E ali, na base dessa pirâmide, nós estamos falando das pessoas que vão receber os cuidados gerais. E o apoio da publicidade, eu posso até estar usando o termo que não é exato, não é correto, mas, enfim, me corrijam aqui, principalmente você, que é da área. Então, divulgação segura, divulgação de uma forma clara, precisa sobre o que está acontecendo, o que é aquele evento. Então, comunicação em desastres, ela é uma grande área que está sempre atrelado com a gente na psicologia. Então, um dos nossos grandes parceiros, inclusive no Rio Grande do Sul e em outros desastres, é equipe de comunicação. A gente faz vídeos e divulga, tanto para profissionalização ali, para uma capacitação dos trabalhadores que estão na ponta, que estão respondendo diretamente, quanto também para a população. Então, seja através de carro de som, qual é a informação que a gente está passando? É sempre aquela que traz os dados mais precisos possíveis e que tragam a sensação para a população de saber o que está acontecendo. Porque esse lugar de ficar aéreo, de não ter certeza da gravidade da situação, não ter certeza onde você pode procurar informações às vezes muito básicas, de identificação de corpos, ou então de onde eu consigo uma água potável para beber, onde eu consigo informações N informações, onde vai ter um abrigo seguro, onde que eu posso levar minha família, onde eu vou encontrar um cobertor, onde eu vou encontrar uma marmita para me alimentar. Esse tipo de informação, ela estabiliza a população. E aí está a nossa parceria com a comunicação, seja através de carro de som, que é uma coisa que todo mundo acessa, porque no meio de um desastre, às vezes é difícil a gente pensar em internet. Então, quando a gente fala de, vou colocar no YouTube, vou colocar no Instagram, por mais no grupo de WhatsApp, que é uma coisa que acessa muitas pessoas, ainda assim pode ficar um pouco dificultado, porque as pessoas perdem o carregador do celular e aí você já não tem mais... Enfim, essa informação precisa de ser passada. Então, quando eu entrei aqui nesse estúdio, eu pensei que incrível, imagina eu ter um lugar desse em parceria durante um desastre para ajudar nessa resposta, só para saber que todo mundo que está aqui, cuidando do som, cuidando de toda essa estrutura, são profissionais que podem sim estar com a gente, com nós da saúde mental. E eu acho interessante também, porque quando no documentário fala sobre os 5 pilares, né, da atuação, fala sobre prevenção. E eu acho que é importante porque você deu uma palestra aqui, né, no curso de psicologia, e eu lembro que você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que era sobre a medicalização dessa população afetada. Porque, às vezes, algumas áreas da saúde, vem ali uma pessoa que está desesperada, e é óbvio que ela está desesperada. Ela acabou de perder a casa, ela acabou de, às vezes, perder um familiar. A vida dela se desestruturalizou, assim, completamente. Então, ela está desesperada. E aí entra a medicalização, que é dar um remédio ali, né? Muitos remédios
é uma quantidade que não é necessária para diminuir o sintoma. E aí entra num estado que algumas pessoas ficam até meio apáticas à situação e depois não conseguem reagir a outros eventos se acontecerem. Então, pensando assim, nas enchentes do Rio Grande do Sul, não foi um dia, encheu e no outro dia esvaziou. Foram ondas, né, que foram acontecendo ali. E aí a pessoa não sabe escapar. E eu acho que era interessante até você trazer um pouco dessa visão dessa assistência básica. Quais são as principais coisas que a gente precisa fazer ali para acalmar aquela população? Às vezes é dar o básico, né? Igual você falou da água potável, da informação. Você pode Vamos lá. explicar um pouquinho? A preparação, então eu vou começar lá do comecinho da sua fala, respondendo. A preparação, ela acontece antes do desastre, né? Principalmente quando a gente pensa naqueles que são possíveis de serem evitados. Então, os socioambientais, por exemplo. As queimadas que nós tivemos grandemente no Brasil esse ano, né? A gente que está aqui em Franca, o pessoal da região de Ribeirão Preto foi, meu Deus, bem complexo. Mas não só, né? Então, o que pode ter de preparação dos órgãos públicos para prevenir isso? Então, essa é a prevenção. Então, pensando em Rio Grande do Sul, será que ter feito uma limpeza dos canais de esgoto ali, as vias públicas, isso teria contribuído? Isso é um ponto a ser refletido pelos especialistas dessa área. Então, essa é a prevenção. Essa é a preparação, né, para um desastre. E aí, quando a gente já está fazendo a resposta, a gente pensa já no que você está me perguntando sobre o medicalizar e também sobre como trazer para a população uma sensação de conforto, de tem pessoas olhando por vocês. Vocês não estão sozinhos nessa. Tem toda uma equipe preparada para estar com vocês. Aí a gente pode falar dos primeiros cuidados psicológicos, que é transversal a todas as profissões, não são só psicólogos, não são só psiquiatras. Na verdade, essa é uma formação que a gente faz para todos os profissionais. E aí a gente inclui equipe da limpeza, motorista de ambulância, a gente inclui toda a equipe que está distribuindo água, o que for mesmo. Enfermeiros, médicos, até que vai entrando em níveis mais especializados. E os primeiros cuidados psicológicos, eles se baseiam muito na escuta. Aquela escuta ativa, uma escuta sim qualificada, uma não intromissão no sentido de dar respostas e dar conselhos e justificar como a pessoa deveria fazer. Sem essa parte, sabe? Mas um lugar de acolhimento genuíno, em que as pessoas se sentem ouvidas, enxergadas, e isso vai ajudando a estabilizar. Então, e essa vale muito para a base da pirâmide do IASC, que é a mesma população que eu estava falando agora há pouco, da equipe de comunicação, que faz parte, que ajuda na disseminação de informação. Então, o que é esperado depois de um desastre? É esperado que as pessoas sintam irritabilidade, uma confusão mental, o coração acelerado, uma sudorese. É esperado, às vezes, inclusive, aquela paralisia, porque essa paralisia, ela nem sempre ela tem um cunho médico, enfim, às vezes, quando você faz um bom acolhimento dessa pessoa, ela se reestrutura e segue a vida dela. Então, por mais que seja uma coisa de assustar, nossa, mas a pessoa caiu dura na minha frente, poxa vida, como isso não é uma coisa extremamente grave? Não, estão dentro das reações esperadas. Mas precisa sim de um olhar especializado para falar se aquilo ali precisa de um acompanhamento a médio e longo prazo ou se uns primeiros cuidados psicológicos, um primeiro atendimento psicológico é suficiente para estabilizar. Onde que entra a medicação? E aí, quando a gente pensa em medicação, é diferente de medicalização. Às vezes, por uma ânsia do profissional, a gente quer resolver a dor do outro. E isso é muito delicado, porque a gente precisa de olhar também para a nossa dor e entender o quanto é a nossa ânsia e quanto é a necessidade do outro. E aí, um olhar muito especializado que precisa sim de um psiquiatra ver se
medicalizar naquele momento é necessário, o quanto que isso vai ser bom para a pessoa e o quanto que pode não ser. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes, se a pessoa fica num nível de dificuldade, de absorver, de olhar para dentro de si e de analisar toda aquela dor, você pode tirar a oportunidade da pessoa de viver um luto, o luto do material, talvez, o luto da situação. E aí, às vezes ela pode ter dificuldade de apoiar os familiares, apoiar terceiros. E lá na frente, quando ela olhar para trás, ela pode falar, poxa vida, eu não estava ali pelos meus, eu não estava ali apoiando os meus porque eu estava medicado. Eu estava num lugar de anestesia que não estava conseguindo nem sentir a própria dor. Quando isso vem lá na frente com um efeito rebote, isso pode ser muito difícil de lidar. Então, a dor, ela existe e ela precisa de ser vivida. Ela não precisa de ser no duro. Ela pode ter várias almofadas ao seu redor. E nessas almofadas, nesse acolhimento, nesse afeto, porque só é possível atuar em desastres com afeto, sem isso a gente não consegue promover cuidado efetivo. Aí sim, a gente olha para aquele paciente, a gente olha para aquela pessoa afetada com dignidade, com humanidade. E aí faz uma diferenciação clínica muito específica. Precisa de medicar? Ok, vai lá, psiquiatra, é contigo. Não precisa de medicar, então a gente tem N ferramentas, através da psicologia, através da psiquiatria, através da medicina geral, médico de família, que está muito junto com a gente na área dos desastres. Quando a gente pensa em APS, em atenção primária, está todo mundo ali junto em pensar como estruturar essas almofadas ao redor da pessoa que está sendo acompanhada, está sendo atendida, para que tenha um lidar saudável. Não é sem dor, não é sem sofrimento, não é sem impacto. É sim tendo reações esperadas, é sim tendo um olhar específico quando ultrapassam as reações esperadas, mas sempre assistido. Acho que uma coisa que você falou, né, principalmente sobre a escuta, e não é uma escuta, né, qualquer, uma escuta especializada. Acho que eu lembrei de uma situação que às vezes até o Pedro pode trazer o ponto de vista dele. Que a gente está em formação, né, eu estou no 3º ano de psicologia, o Pedro está no 1º. Então, são até situações diferentes de ver a psicologia, né? E aí, a gente foi fazer um evento do Movimento no CREA, em Cristais Paulista. E aí, a gente estava lá numa roda com 3 mulheres, que trouxeram as vivências dela. A gente levou o filme Soul, da Disney, e elas trouxeram as vivências dela de vida, assim, do dia que elas nasceram até o presente. E aí, quando a gente saiu de lá, o Pedro, a gente é mais um menino do movimento com a gente, que é o Caio, e eles ficaram assim, meu Deus, elas falaram muitas coisas pesadas. E eu falei, mas às vezes é isso que elas precisam, de uma pessoa para escutar. E o curso de psicologia, principalmente o que eu vejo que eu tô assim fazendo, ele vai treinando a gente, né, pra ter essa escuta, pra ter esse olhar. E às vezes até o Pedro compartilhar um pouco como foi, né? Assim, primeiramente que quando eu comecei a fazer o curso de psicologia, eu pensava no psicólogo só preso numa salinha, né, 4 paredes, e não tinha essa consciência de que, tipo, a gente poderia ter um psicólogo conversando em grupo, com mais constância. Sempre era aquela imagem de um psicólogo fechado. E dá para perceber que quando a gente tem essas situações de desastres, é um pouco difícil, né, da gente ter um contato individual com as pessoas, né, eu acredito. E isso também funciona lá no CREA de Cristais Paulista, né? É um atendimento, uma demanda muito grande e uma necessidade muito grande de atender a todos. Isso, às vezes, não pode ser feito de maneira individualizada, né? Então, foi uma experiência muito interessante, muito legal. E eu gostaria até de perguntar quanto à questão dos desastres, como que isso funciona. Como que a intervenção do psicólogo, do assistencialista, do terapeuta, enfim, funciona em grupo. Se é uma dinâmica difícil, se ela funciona, como ela se articula. É uma pergunta assim que me deixa bem curioso. Gente, as falas de vocês trouxeram elementos importantíssimos e eu vou tentar puxar alguma coisinha, alguns pontos, além das perguntas específicas, por exemplo, como a de grupo. Equipe multiprofissional.
essencial. Para trabalhar em desastres, você precisa de saber trabalhar em equipe multiprofissional. E fazer essas áreas cruzarem, sabe? Pegar essas barreiras e se mesclarem um pouco. Então, o psicossocial, né, que é a duplinha forte, super potente, então o CRAS, o CREAS, fazer isso casar junto com a saúde é incrível, porque a gente, às vezes, cria caixinhas para dividir as burocracias da vida, as atuações, e são importantes para conseguir dar processo para isso, mas a realidade, a vida mesmo, ela não está em caixinhas, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, das especificidades do CREAS, ele está intrinsecamente relacionado com diversas demandas que a gente tem, por exemplo, na atenção primária, que a gente vai ter tudo potencializado num desastre, porque o desastre é isso, ele potencializa tudo. Se tinha uma coisinha que não estava muito legal, chegou o desastre, você pode saber que ele vai estar potencializado. E para responder a isso, a gente precisa de estar em equipe multi. E equipe multi envolve, por exemplo, juntar diversos ministérios numa atuação. Então, se eu volto aqui para a minha atuação, meu dia a dia de trabalho, que eu falo enquanto Ministério da Saúde, enquanto Força Nacional do SUS, eu preciso de lá dentro do Ministério juntar outras áreas. Eu preciso, nessa última missão que eu estava trabalhando casadinho com o MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, fui fazer algumas idas em campo específicas, era eu enquanto psicóloga, a antropóloga do Ministério do Desenvolvimento Social, o assistente social da MDS, outros profissionais, a médica do Ministério da Saúde, todo mundo casadinho ali. Então, isso é um ponto bem importante para a gente refletir, que ninguém trabalha sozinho em desastres, e por mais que sim, é possível existir esse setting terapêutico, o atendimento individual que você falou, mas são questões muito específicas. E aí, novamente, pensando em pirâmide, a gente vai colocar ali o meio da pirâmide ou então o topo, que são essas pessoas que vão precisar de um atendimento direcionado, uma escuta de um profissional especializado. Principalmente o topo da pirâmide, que são as pessoas que já tiveram um transtorno e agora estão tendo novamente uma reincidiva, ou então pessoas que precisaram de um apoio especializado de saúde mental para lidar com a situação, com o desastre, com emergência em saúde pública, né? Então, é uma forma, sim, de atuação, esse individual, 1 a 1, mas quando a gente pensa em grupo, qual que é a potência disso? É porque a gente fortalece o coletivo. Fortalecendo o coletivo, a gente tem, a gente dá mais ferramentas para essa população, que não dependem só de nós, profissionais da saúde, criarmos. Eles, enquanto população, são potentes. Eles se regulam. Eles têm ali as ferramentas que eles precisam para lidar com a situação. Eles são os especialistas do território. Então, quando a gente, às vezes, só precisa de juntar algumas pessoas, principalmente algumas lideranças comunitárias, aí, pois bem, o trabalho já foi feito, sabe? A gente precisa de colocar eles para conversar, às vezes, algumas intervenções de grupo, fazer alguns alinhamentos. Sim, podemos fazer intervenções psicológicas em grupos, em desastres, é possível, mas quando a gente pensa em base da pirâmide, ou meio da pirâmide, pronto, aí a gente está, sem dúvida nenhuma, falando da potência do território, falando deles andarem com as pernas deles, que são muito mais fortes, muito mais enraizadas e muito mais sábias do que uma pessoa que vem de fora para prestar um serviço muito específico, muito pontual. Às vezes é esse o nosso trabalho, fortalecer o território. E eu acho que uma outra parte interessante da gente trazer também, tanto para esse olhar do desastre, mas acho que da psicologia do geral também, é a questão das políticas públicas, né? Porque, igual você disse no começo da questão da prevenção, tem muita coisa que dá pra gente, né? A gente agora já começar a atuar de alguma forma. E no Brasil a gente tem muitos cenários que são muito desiguais. Acredito que no próprio Rio Grande do Sul, algumas pessoas podem ter visto notícias de que a população atingida não é uma população... Foi todo mundo atingido? Foi.
Mas a maioria da população atingida é uma população de classes sociais inferiores. Então, isso também leva a essas pessoas até terem dificuldade depois, né? De se reorganizar na sua vida e de ter essa reinserção na vida normal, né? Porque, imagina, eu fico imaginando, né? Um dia você tá lá na sua casa e no outro dia sua casa nem tá mais lá. Então, é uma dor muito grande. E eu falo isso das políticas públicas porque na psicologia, igual o Pedro disse, quando a gente vê essa questão do setting terapêutico, né, que é o consultório fechadinho ali nas 4 paredes, com a poltroninha e tudo mais, às vezes a gente esquece que outros lugares de atuação, ela precisa de uma postura até política nossa. E não política, assim, de partidária, enfim, mas é política de crítica mesmo. De saber, olha, a gente precisa de um projeto social que vá, aos poucos, informando essas pessoas. Pensando, por exemplo, aqui nas queimadas em Franca. Não é só fazer um informativo sobre proibição de queimadas. Vamos soltar o informativo aí, que é ruim queimar os terrenos. Mas existem outras coisas. Eu lembro que na época que estava assim, muito ruim, estava tendo umas queimadas numa região perto aqui de Franca, que é em Patrocínio Paulista, e meu avô tem uma chácara lá. E aí eu lembro dele mandando fotos e, enfim, notícias de tudo que estava acontecendo. E aí uma das moças mandou no grupo da comunidade ali das chácaras que eles iam precisar evacuar, não porque o fogo ia chegar lá, mas porque estava impossível até de respirar ali. E como que a gente pode ir, aos poucos, já ir conversando com essas pessoas antes que chegue o momento elas saírem das casas correndo, de não só prevenir as queimadas, mas e se vier, o que vocês vão fazer? Como vocês vão lidar? Onde vocês vão buscar ajuda? Então, eu acho que esse trabalho, até de formiguinha, que a gente tem que ir fazendo como a profissão ali dos psicólogos, ele é muito amplo. Não é só esperar o desastre acontecer e aí, quando acontecer, você vai lá e atua. Mas é um trabalho de, antes de acontecer, o que a gente pode ir pensando. Então, eu acho que é um pouquinho aí, né, sobre uma outra questão que a gente tem que tomar cuidado. O nosso tempo tá acabando, mas vou pedir para a Nicole falar, assim, encerrar, assim, de uma forma que você acha que seja interessante sobre isso que a gente trouxe ou sobre alguma coisa do documentário que a gente não falou. Tá. Quero só fazer um comentário do seu comentário. Uhum. O plano de contingência, ele é essencial, porque ele vai considerar todas essas especificidades regionais do nosso país, que é um país gigantesco, que é um país continental, blá, 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 blá. Então, atuar em um desastre no Rio Grande do Sul é completamente diferente que atuar num desastre no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste e no Sudeste. Então, aqui eu retomo um pouquinho meu comentário anterior de trabalhar em equipe multi. Tem o departamento, o DENSP, no Ministério da Saúde, ele está fazendo toda uma preparação para desastres. Então, como os municípios, como as prefeituras criam um plano de contingência, como deixa a população preparada, o que a população precisa de saber de rotas de fuga. Tudo isso, a gente também está falando de saúde mental. Porque se a gente pensa numa população que sabe a rota de fuga, ela sente que ela tem um controle sobre aquela situação, ela sabe o que ela tem que fazer. Ela já pensou o que ela precisa de pegar na casa dela quando vai sair. Ela vai deixar os documentos para trás? Ela vai deixar o anel de noivado para trás? Já está preparando, a população já está pensando sobre isso. Então, é essencial. E aí é uma convocação mesmo, para que as prefeituras, os estados, eles se mobilizem para fazer o plano de contingência. Franca, por exemplo, é uma região que não é marcada exatamente por desastres. É um grande choque a gente ter vivido esse ano passado, as queimadas, que é o que tem mais acontecido por aqui. Agora, não é exatamente uma região que tem enchente. Já tiveram algumas vezes, a Facef já foi alagada algumas vezes, mas não é esse tipo de enchente que a gente pensa, né, em desastre. Você também trouxe sobre a população que é atingida, a vulnerabilidade dessa população. É fato que, normalmente, a população que está nas beiras dos morros,
que estão mais na periferia, que têm mais dificuldade de sair de suas casas por ter menos recursos, às vezes por ter menos informação também, são a população mais afetada. E aí a gente precisa daquela dobradinha do psicossocial, a gente precisa do CRAS junto com a gente, de mãos dadas, porque através de liberação de verbas públicas assistenciais, através de atuação na ponta, em atendimento, no cadastramento, a gente está falando de Bolsa Família, do que a gente está falando aqui, né? Então, só fazendo um comentário bem geral do que você trouxe. E eu fiquei muito feliz com a sua fala de trazendo a preparação, a mitigação, a resposta, a recuperação, a prevenção, porque quando a gente pensa em desastres e pensa em políticas públicas, para estruturar, a gente precisa de considerar todos esses pontos, todos esses 5 pontos. Porque sem isso, é como se a gente estivesse sempre fazendo resposta. E se a gente está sempre fazendo resposta, a gente está sempre começando do zero de novo. Só que não é do zero para a saúde mental da população. Então, se a gente pensa em Rio Grande do Sul, se a gente pensa, por exemplo, na região de Lajeado, Vale do Taquari, olha, a gente está falando na 3ª, 4ª, 5ª enchente de grandes proporções. A gente está falando de muitas vezes. E para a saúde mental, isso é um complicador. Porque é difícil você chegar para a população e fazer primeiros cuidados psicológicos a cada enchente. A gente não está fazendo primeiros cuidados psicológicos, a gente está fazendo segundos, terceiros, quartos. Tô brincando, né? Enfim, refletindo aqui com vocês que isso não é mais primeiros cuidados. Precisa, sim, de um posicionamento de prefeituras, a gente precisa, sim, de um movimento público, de políticas públicas que resolvam a situação, que tenham planos de contingência bem estabelecidos, para que a população não venha sofrendo sempre pela mesma coisa. Infelizmente, nosso episódio está chegando ao fim, mas eu gostaria muito de agradecer a Nicole. Acho que muitas coisas que foram faladas aqui é de extrema importância, e eu acho que eu reforço novamente no fim do episódio o tanto que o podcast vem se tornando um lugar de comunicação, de informação, e que a gente continue trazendo convidados assim para aqui. Espero que o Pedro tenha gostado. Se você quiser finalizar aí de alguma forma, é com você, Pedro. Eu achei muito interessante trazer esse tema sobre os desastres, né, sobre a saúde mental, o cuidado psicossocial que isso traz. É uma coisa que a gente tem muita oportunidade de escutar na FACEF, se a gente ir atrás. Vem também muito pra gente, né, pelas oportunidades, pela fala da Nicole também, que a gente teve um tempo atrás. Então é uma coisa que a gente consegue ter acesso. E quanto mais informação, mais conhecimento a gente tiver sobre isso, melhor é, né? A gente consegue evoluir cada vez mais como profissionais. Acho que é isso. É isso então, gente. Muito obrigada. Segue o Movimento nas redes sociais, @movimento.unifacef, e até o próximo episódio.